Imaginemos a seguinte cena: parar diante de um espelho, olhar fixamente para o reflexo e, de repente, perceber que a imagem refletida não é mais a pessoa de ontem. Algo ali mudou, e não foi só superficialmente. É exatamente com essa metáfora poderosa que vamos abrir a nossa análise de hoje. Vamos mergulhar na obra de Márcio Bringuente, A Frequência do Reino, como a transformação em Cristo reconecta sua consciência ao absoluto. Esse material faz algo que é literalmente um divisor de águas. Ele mistura a mais pura teologia bíblica com programação neurolinguística, hipnose ericksoniana, neurociência e até mecânica quântica. O objetivo aqui é despertar o nosso observador espiritual e mapear a maior reprogramação mental já documentada. A grande tese dessa obra não é sobre uma simples mudança de hábito. Estamos falando de uma transformação biológica e neural. É sair daquele estado de condenação constante para assumir a realidade permanente de uma nova criatura. O autor descreve isso de um jeito fascinante, como o colapso de uma função de onda quântica. É o ponto zero, onde o velho eu morre. Na Bíblia, lá em Romanos 6, versículo 6, lemos que o nosso velho homem foi crucificado. E neurologicamente falando, esse é o momento exato em que os padrões de medo na nossa amígdala cerebral, junto com traumas antigos e crenças limitantes, simplesmente perdem a validade. Mas para entender a fundo essa mudança, a gente precisa falar sobre frequências espirituais. O livro traz uma visão incrível sobre isso, citando até o famoso documento Gateway da inteligência americana e os estudos do físico Isaac Bentov. Pense no absoluto como Deus, uma energia infinita em repouso perfeito, a frequência primordial. Cristo, por outro lado, é descrito como a onda dessa frequência, só que materializada, em movimento, sustentando o universo inteiro como se fosse um holograma divino. Sintonizar nessa frequência é como girar o botão de um rádio antigo até achar aquela estação perfeita, sem chiado nenhum. E para a nossa jornada fluir bem, vamos dividir em 5 partes. 1. A busca pela frequência divina. 2. A era dos sacrifícios temporários. 3. Cristo, o Cordeiro definitivo. 4. A nova aliança e identidade. E 5. Dissociação consciente e inconsciente. Vamos lá, entrando no nosso primeiro ponto, a busca pela frequência divina, sintonizando com o Criador ainda no Antigo Testamento. Se a gente olhar lá no comecinho de Gênesis, figuras como Abel e Abraão não usavam os sacrifícios só como um teatrinho ou uma obrigação externa. Aquilo eram ferramentas desenhadas para alinhar o estado interno deles com frequências divinas super específicas. Abel, por exemplo, sintonizou na frequência da gratidão e abundância. Abraão estabeleceu uma conexão inabalável de confiança naquilo que não se vê. Foram as primeiras tentativas reais da humanidade de criar uma ressonância com aquela energia primordial do absoluto. Seguindo para a seção 2, a era dos sacrifícios temporários e o sistema de rituais contínuos. Essa evolução mostra perfeitamente o peso daquele velho paradigma. É fascinante observar a linha do tempo. Tudo começa lá com altares simples, intuitivos, cresce para aquele sistema mega complexo de rituais do tabernáculo e da lei de Moisés, e, inevitavelmente, chega a um ponto de saturação e declínio. Profetas como Isaías e Jeremias começaram a bater na tecla de que o sistema estava quebrado. Tinha virado uma série de atos mecânicos, vazios e idólatras que já não conectavam o cérebro e o espírito humano ao divino. A frequência sincera tinha se perdido completamente. Agora, olha que genial essa tabela. A obra traduz os sacrifícios antigos lá de Levítico para frequências psicológicas modernas. O holocausto não era só sobre queimar algo no altar. Era uma representação física para forçar a mente a sintonizar na frequência da entrega e plenitude. A oferta pela culpa era o jeito da época de alinhar o cérebro na frequência do arrependimento, tentando limpar aqueles bloqueios internos pesados. Mas claro, tinha um problema gigante aí. A limitação máxima desse sistema é que esses atos eram totalmente físicos, cíclicos e temporários. Eles serviam como um diagnóstico, provando que um ritual puramente externo jamais conseguiria reprogramar as respostas mais profundas da mente ou alterar a identidade central de alguém de forma permanente. O velho eu continuava ali. O reflexo no espelho ainda era o mesmo. O que nos leva ao ponto de virada, na seção 3, Cristo, o Cordeiro definitivo e o colapso da velha frequência. Quando a gente coloca as duas eras lado a lado, o choque de realidade é imenso. Saímos de um sistema exaustivo de esforço e repetição para entrar numa realidade baseada no sacrifício definitivo. O autor traz essa visão de que a cruz foi, na verdade, uma morte quântica. Ela desestabilizou e colapsou a velha programação de vez.
Como está em Gálatas 2:20, fomos crucificados junto com ele. Aquele velho eu, cheio de culpa, de vergonha, simplesmente deixa de existir, instalando um foco 100% permanente na graça e na transformação interna. E os textos do Novo Testamento abraçam isso de forma incrível. Eles reformulam Jesus não só como um grande mestre, mas como a palavra em movimento, o Cordeiro definitivo. Cada livro foca num ângulo. Mateus fala da restauração dessa comunhão perdida, João é categórico ao dizer que ele tira de uma vez por todas o pecado, e o Apocalipse mostra que essa nova frequência já estava nos planos desde a fundação do universo. É o decreto final que encerra a era dos rituais físicos. Entrando agora na seção 4, a nova aliança e identidade. O que significa, de fato, viver como essa nova criatura? O apóstolo Paulo resumiu isso de forma brilhante com a frase: a letra mata, mas o espírito vivifica. A nova aliança vem para libertar a nossa mente daquela condenação rígida. A letra era a velha frequência de tentar, falhar, sacrificar e tentar de novo, num ciclo exaustivo. Já o espírito oferece essa existência viva, vibrante, sintonizada numa conexão contínua com o absoluto. Ser uma nova criatura muda nossa identidade lá na raiz, no nível biológico e espiritual. Pensa bem, não tem mais a necessidade de sacrificar coisas para tentar convencer Deus a nos amar. Todo aquele peso da culpa que a gente carrega, que trava a nossa psicologia, simplesmente derrete. Ganhamos um acesso direto e limpo a ele. E o resultado natural é que as atitudes do dia a dia, a bondade, a reconciliação, viram os verdadeiros sacrifícios vivos. Não por obrigação, mas por estarmos na frequência certa. E para fechar com chave de ouro, seção 5. Dissociação consciente e inconsciente. A metodologia de PNL por trás dessa transformação. Aqui o livro entrega uma chave de neurociência fantástica. A técnica de dissociação consciente e inconsciente. É assim, a nossa mente consciente escuta a história e entende intelectualmente que os rituais antigos acabaram. Mas é o nosso inconsciente que é guiado para absorver que a velha identidade já morreu. O autor explica que existe um período crítico de 66 horas após essa revelação para ocorrer uma ressincronização neural. É a neuroplasticidade agindo para reparar os padrões de medo na nossa amígdala, reescrevendo literalmente a forma como o cérebro processa a vida. A grande sacada de tudo isso é que a paz real, a verdadeira prosperidade espiritual e o fim de toda aquela autossabotagem só acontecem quando a chave vira lá no fundo do subconsciente. Não adianta só saber a teoria, entende? O inconsciente precisa aceitar que o velho sistema foi formatado de vez. Só assim a gente consegue se manter naquela frequência primordial, fluindo em sincronia absoluta. Para a gente encerrar essa exploração de hoje, fica uma provocação profunda para reflexão. A teoria está posta na mesa, mas a grande pergunta é: o quão enraizada está essa nova identidade dentro da mente de cada um de nós? Se pararmos diante daquele espelho agora, o reflexo ainda vai mostrar o fantasma do paradigma antigo ou já vai refletir a clareza de alguém que sintonizou na verdadeira frequência do reino? É uma jornada fascinante, não é? Esperamos que essa análise tenha trazido grandes revelações. Um grande abraço e até a próxima exploração.